Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. A gente vai falar sobre áreas técnicas hoje. É isso aí. A gente hoje vai conversar sobre as áreas técnicas, a importância das áreas técnicas e como você deve, no início do seu projeto, prever essas respectivas áreas para que lá na frente você consiga incorporar as contribuições dos projetos complementares sem que haja impactos negativos no seu projeto. Manda o link do nosso vídeo para o seu colega, para ele estar aqui com a gente e aproveitar desse conteúdo que a gente faz para vocês todas as terças e quintas. E aproveita e dá um like para que a gente possa divulgar todo esse conteúdo. A gente já está habituado, em função da experiência que a gente tem, que a gente adquiriu, pelo fato da gente ter trabalhado em projetos complexos, que demandam realmente muitas contribuições de vários outros profissionais, e aí essa interação, né, e essa troca realmente de informações, ela é muito constante. Então, a gente foi habituado desde o início a prever esses espaços, porque a gente já sabia que eles seriam necessários e que se a gente não fizesse essa previsão logo no início, os impactos seriam muito negativos no projeto arquitetônico. Então, você que está iniciando a sua carreira profissional, fique atento ao que a gente trouxe para vocês hoje como conteúdo, porque lá adiante você vai poder poupar uma série de retrabalhos e minimizar dores de cabeças se você realmente começar no início do seu projeto, na concepção, discutir e avaliar as necessidades dos espaços técnicos, das áreas das passagens para as instalações, dos reservatórios de água, boilers, enfim, piscinas, todas as infraestruturas que são necessárias para que a gente obtenha um bom resultado do nosso projeto, né? Toda a infra realmente seja contemplada no projeto de arquitetura e que a gente preserve a nossa ideia, o nosso projeto, a concepção, as proporções, tudo aquilo que é importante para a gente como resultado final e, claro, que a gente consiga atender os nossos clientes da melhor maneira possível. Então, acho que essa é a grande sacada para você que está iniciando, para você ficar realmente atento a essas questões que são extremamente importantes. Nessa imagem, a gente está mostrando aí, é uma imagem de estudo preliminar, que lá em cima, tá vendo? Já tem uma previsão de uma volumetria que vai abrigar essa área técnica de caixas d'água, de boiler, de equipamentos de ar-condicionado, né, as condensadoras, ou seja, no estudo preliminar, como o Igor mencionou, a gente já pensa em tudo isso para a gente não ter dor de cabeça depois. E, olha, uma grande vantagem que a gente tem, além da gente evitar o retrabalho, né, porque o retrabalho, significa um prejuízo enorme nos nossos escritórios, mas, além disso, a gente começa, inclusive, a ter bons parceiros projetistas perto da gente. Sabe por quê? Simplesmente porque você pensou neles. E aí a retribuição é grande, porque quando você não pensa nesses espaços e você gera problemas para outros profissionais, você está realmente esquecendo das instalações, esquecendo das estruturas e provocando uma série de impactos negativos nos projetos dos outros também. Então, como que a gente mostra isso em primeiro lugar? Na planta de cobertura, que está em desenvolvimento, né, nesse momento agora, a gente já fez a previsão aí de caixas d'água, boiler, área para condensadoras. Essa é uma residência pequena aqui do escritório do Todo Arquitetura, é uma residência de 200 metros quadrados só, né? Eu gosto de trabalhar com mais de uma caixa d'água, né? Dividir o volume em caixas d'água separadas, para que, caso aconteça uma manutenção, se a caixa d'água precisa ser trocada, a gente não perde aquela água inteira, não joga fora a água toda e nem deixa o morador sem água também. Mas o que é importante a gente pensar? Que desde o estudo preliminar, essa volumetria ela foi prevista, não só para ela não estragar a proporção da nossa casa, não estragar a linguagem que a gente quer dar, mas também para a gente poder fazer a previsão de qual é a melhor locação. Preferencialmente, a gente vai usar as estruturas que a gente está lançando, é claro que muitas vezes com o suporte dos nossos colegas engenheiros, né, calculistas, e a gente aproveita essas estruturas para locação dessas áreas técnicas, porque existe uma carga maior naquele ponto. E claro, para que isso aconteça da melhor forma possível, tem que ser previsto já no estudo preliminar, né, Igor?
Não adianta você depois ficar tentando enfiar a estrutura onde não tinha, enfiar a caixa d'água onde não tinha, porque você vai provavelmente meter os pés pelas mãos aí, vai dar um tiro no pé, tá? E hoje, inclusive, fazendo um parênteses em relação a essa questão dos reservatórios de água, a gente tem algumas soluções que são os reservatórios inferiores, que esse volume que normalmente a gente identifica, né, na parte superior dos projetos residenciais, ele acaba não existindo. A gente já teve a oportunidade de fazer, nós não optamos por essa alternativa, porque ela nos pareceu não tão interessante para os nossos clientes, né? Talvez para nós, arquitetos, ela seria realmente uma boa opção, mas para os clientes, a gente aqui em Brasília, em especial em algumas regiões, a gente tem muita queda de energia. E aí essa queda de energia, ela vai afetar de uma maneira considerável a questão do recalque, normalmente, das águas desses reservatórios inferiores para poder abastecer toda a parte de instalação hidrossanitária, né? Ou seja, da casa. Então, se a gente tiver algum prejuízo, a gente não consegue bombear essa água e aí o cliente ele fica prejudicado. Então, isso, às vezes, eu sei que a gente tem alguns recursos hoje que ainda estão disponíveis, que a gente pode lançar a mão para poder fazer com que a gente utilize essa solução dos reservatórios inferiores, mas ainda me parece um pouco precário, sobretudo em função do que a gente tem, ou seja, de abastecimento das outras infraestruturas e que poderiam prejudicar os nossos clientes. Então, é uma alternativa, sim, mas eu ainda fico um pouco preocupado com os clientes de eventualmente passarem por alguma dificuldade se a gente adotar esse tipo de solução. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar, eu quero receber um telefonema de um ex-cliente meu para ir na casa dele, tomar uma cerveja, participar de um churrasco, mas não para resolver um problema que ele está tendo em função de uma decisão nossa da arquitetura. Então, isso a gente tenta evitar ao máximo. E aí, olha, só para vocês verem que já nos cortes, a gente já faz também a previsão dessa volumetria, a gente já faz a previsão desde o estudo preliminar, para que a gente não tenha uma surpresa ruim. E aí, só para vocês verem, nesse outro corte, eu já estou cortando realmente a área técnica, para vocês verem qual que é a solução que a gente deu. A gente elevou, né, subimos um pouquinho, criamos essa área de meio barriletes, assim, né, uma lajezinha elevada, colocamos esquadrias em dois lados e uma empena cega dos outros dois lados. Por que essas esquadrias? Para facilitar o acesso, para permitir realmente a saída dessa caixa d'água, desse espaço, né, desse ambiente que foi criado, de modo a facilitar o acesso, facilitar a manutenção, para não ter nenhum tipo de problema. Então, aí serão abrigadas as caixas d'água, o boiler e as condensadoras do ar-condicionado. Entra todo mundo aí dentro nesse espaço que foi pensado inicialmente para funcionar aí dessa forma. Olha só, tá vendo que a alocação da caixa d'água, olha, eu estou aproveitando, um dos apoios é o eixo D, tá vendo? Que é o eixo principal, né, de estruturas principais. Então, é aquilo que eu falei no começo, a gente aproveita a estrutura que a gente lançou inicialmente para alocar a caixa d'água. No outro sentido, eu também estou apoiando essa área técnica nas estruturas principais. E aí, trouxe mais um exemplo para vocês de uma outra casa que a gente fez também, que, de novo, olha, tá vendo? A gente tem ali em cima, aquele cucuruto, é a área técnica dessa casa também, né? E dessa vez, essa área técnica era mais comprida, mas ela, de novo, aproveitava as estruturas que a gente já tinha proposto em projeto. Um dos lados era inteiro de esquadrias, né, permitindo, então, a entrada e a saída realmente desses equipamentos, de boiler, de condensadoras, de caixa d'água, pressurizador, o que você quiser, né, mas a gente faz a previsão desde o início dos nossos projetos. Isso é uma coisa que é muito importante para vocês sacarem, sim. E aí, só para vocês verem, olha, essas áreas técnicas, daí a gente detalha. Então, e como é que a gente faz os detalhes, né? Que a gente já morreu de falar aqui. A gente amplia, né? Isso está na escala 1:25, e aí a gente amplia e faz planta, vista, cortes, e, se precisar, detalhes de alguma área específica aí também, tá? E acho que era isso, né, que a gente tinha para falar hoje. Eu até coloquei uma perguntinha aqui. Enfim, se vocês já pensaram em colocar um boiler na vertical.
Quando isso Pode, ocorre, gente? Pode boiler na vertical? pode boiler na vertical? Coloca aí, sim ou não? Pois é, vocês vejam, né? Às vezes a gente está tão amarrado com soluções pré-estabelecidas que a gente estava fazendo um projeto agora que a gente fez um castelo d'água. Eu falei, pô, não dá para colocar um boiler num castelo d'água, senão vai ficar um prédio, não é um castelo d'água, né? Aí eu fiquei matutando, falei, gente, vamos colocar na vertical. Pô, virei motivo de chacota lá no escritório. E aí a gente foi atrás e tem. Você pode colocar a boiler na vertical, não tem problema nenhum. Inclusive o instalador, quando foi lá o fornecedor, ele disse para a gente, falou, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. É a melhor posição para se colocar o boiler. Eu, é mesmo? Eu falei, você me dá essa informação por escrito, só para levar lá para o pessoal do escritório. Só para eu esfregar na cara de todo mundo e todo Só mundo para parar de levar rir da lá minha e cara? me divertir, entendeu? Mas, ó, isso é legal, tá, gente? Dá para colocar. Então, sempre que tiver uma alternativa, por mais esdrúxula que ela pareça, pô, pergunta, porque às vezes funciona, a gente não sabe, né? Ou seja, e fiquem, se certifiquem de que fiquem atrás daquela máxima de que a ignorância é atrevida. Então, de repente, sejam atrevidos em determinadas situações que dá certo. Turma, foi bom demais estar com vocês aqui, valeu, a gente estendeu para burro hoje, né? A gente agradece demais a presença de vocês, ela é muito importante para a gente aqui e nos vemos. Falou, galera, forte abraço, bom final de semana para todos vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo.